A quinta-feira pós-Grenal aqui no CT Parque Gigante foi de muita movimentação, principalmente pela contratação do novo coordenador técnico. Paulo Autuori deverá chegar a partir da próxima semana para ajudar a direção a estabelecer os conceitos de futebol no restante da temporada de 2022. O treino aqui no CT Parque Gigante iniciou a intertemporada da preparação para a Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro que vem por aí. Em entrevista, Kaique Rocha afirma que Cacique Medina foi um dos melhores treinadores que ele já trabalhou no time profissional. Esse é o Diário do Inter KTO, quinta-feira, 24 de março de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui no A Dupla, nessa quinta-feira, 24 de março, pós-Grenal, o Internacional venceu o Clássico Grenal de número 437, mas ainda assim foi eliminado do Campeonato Gaúcho, o que indica, o que encaminha uma intertemporada que o Internacional vai ter que realizar ao longo das próximas 2 semanas. Os treinamentos começaram a partir desta quinta-feira aqui no CT Parque Gigante. Eu acompanhei essa primeira atividade. Os jogadores reservas que não atuaram no Clássico Grenal fizeram uma atividade mais forte, um treino tático, com a presença, por exemplo, do Wanderson, com a presença de outros jogadores. E os titulares fizeram um trabalho mais leve, regenerativo, com a presença de todo mundo também na preparação para a Copa Sul-Americana. Dia 5 de abril, o Internacional deve estrear nesse torneio e também na preparação para a abertura do Campeonato Brasileiro, que acontece logo depois da estreia na Copa Sul-Americana, tá? Mas a grande movimentação aqui no CT Parque Gigante foi em torno de Paulo Autuori, o novo coordenador técnico do Internacional, que deverá ser anunciado ao longo dos próximos dias. Nessa quinta-feira, o Paulo Autuori anunciou o seu desligamento do Goiás, ou melhor, o Goiás anunciou o desligamento do Paulo Autuori, porque na nota consta que foi o Goiás quem demitiu o Paulo Autuori, mas a gente sabe que esse desligamento aconteceu muito também porque o Paulo Autuori manifestou interesse em vir para o Internacional. Ele era o desejo, ele era o sonho de consumo da atual gestão do clube e eles chegaram a um acordo ao longo dessa quinta-feira. Deverá ser anunciado nos próximos dias e hoje à tarde eu gravei um vídeo falando tudo sobre a vinda do Paulo Autuori. Vai ali e assiste, tem a participação do Cristiano Silva aqui no CT Parque Gigante, a gente trocando uma ideia, a gente conversando, a gente analisando a chegada deste profissional que vem para ser o consultor, o cara experiente do departamento de futebol do Inter a partir de agora. Mas falando sobre outros assuntos, e eu vou trazer aqui outros destaques, me chamou muito a atenção uma entrevista que a gente fez na zona mista da Arena com o Kaique Rocha, zagueiro do Internacional, que foi muito bem, muito elogiado pelo Medina em relação ao último Clássico Grenal e que nessa entrevista falou sobre o trabalho do Medina. Foi perguntado sobre o trabalho do Medina e disse: o Medina é um técnico muito inteligente, é um dos melhores que eu peguei no profissional. É um cara que gosta de jogar com as linhas altas e demanda muito da gente. Essa foi a fala do Kaique Rocha e me chamou a atenção porque mostra também mais uma evidência de que o grupo do Inter está muito fechado com o Cacique Medina, de que o grupo do Inter está acreditando muito no trabalho desse treinador. O Tyson foi muito nessa linha também. O Tyson falou que o Alexander Medina é um técnico que tenta tirar o máximo de todos os jogadores do Internacional e que por isso o grupo respeita tanto ele e que ele quer muito que o Medina fique. E claro, isso foi muito demonstrado através de uma mensagem do Tyson no gol. Ele faz o gol e vai correndo abraçar Alexander Medina, técnico do Internacional que está prestigiado, pelo menos perante ao grupo e ao que parece também prestigiado perante a direção. Terá agora 2 semanas para trabalhar a equipe pensando na estreia da Copa Sul-Americana e também na estreia do Campeonato Brasileiro. Senhores, saiu a súmula do Grenal. E a súmula do Grenal tem algumas questões interessantes para a gente analisar, ok? A começar pelos episódios que eu vi na Arena, que ninguém me contou, de rojões arremessados pela torcida do Internacional e cadeiras arremessadas pela torcida do Internacional por parte de torcedores, por idiotas que estiveram na Arena, tá? Os caras acertaram criança com rojão, os caras acertaram pessoas de família
com cadeira. Foi um absurdo o que aconteceu na Arena, que já havia acontecido aqui no Beira-Rio também do outro lado. É um absurdo que a gente está vivendo aqui. De qualquer maneira, o Voaden relatou esses fatos na súmula. Informam para os devidos fins que aos 44 minutos do segundo tempo, com o jogo em andamento, ouvi vários estrondos de artefatos que foram arremessados pela torcida do Internacional em direção aos torcedores do Grêmio. Não houve a necessidade de paralisar a partida e também não foi possível quantificar o número exato de artefatos, era o que tinha para relatar. Essa foi a fala do Leandro Voaden na súmula. E, evidentemente, que isso aqui será utilizado pela Procuradoria do TJD de maneira justa a apresentar uma denúncia ao Internacional. O Inter irá pagar o custo das cadeiras que foram quebradas da Arena e deverá também apresentar, a Procuradoria do TJD, apresentar uma denúncia para o Internacional, mas que só cumpriria perda de mando de campo a partir do ano que vem no Campeonato Gaúcho. Ele citou também na súmula os motivos das expulsões do Bruno Mendes, do Ferreira e do Cacique Medina, tá? Bruno Mendes, marcação de uma falta contra sua equipe, desferiu um peitaço com uso de força excessiva contra o seu adversário Ferreira, atingindo-o do lado direito do corpo e derrubando-o ao chão. Esse fato aconteceu após o atleta atingido, que sofreu a falta, gesticular de forma grosseira e abusiva, conforme relato no campo de expulsões, que resultou num tumulto generalizado. O atleta não contestou a expulsão. Esse foi o relato da expulsão do Bruno Mendes, que óbvio será jogado, mas só cumpriria no Gauchão do ano que vem, nem se sabe se ele vai estar no Inter no Gauchão do ano que vem. Alexander Medina, o que ele falou? Quando o jogo estava paralisado durante o tumulto, proferiu de forma repetida para mim, árbitro, o seguinte: ladrão, ladrão, inclusive chegando a me atingir no peito por 3 vezes com o dedo indicador. Esse contato não causou edema ou lesão. Ainda antes de deixar o gramado, veio em minha direção e gesticulou com as mãos. Gesto de ladrão, pressionando... Vou fazer aqui com o microfone, ó. Pressionando o polegar direito e sobre a palma da mão esquerda e girando. Diante do acontecido, o relato que me senti ofendido era o que tinha para relatar. É isso que sobrou para o Medina e é isso que sobrou para o Bruno Mendes na súmula, na expulsão. É o relato que fez o Leandro Pedro Voaden. Senhores, para fechar, vamos falar de KTO. Se forem lá nas abas apostas especiais do Campeonato Brasileiro, está valendo a aposta para o Grêmio cai. Aliás, o Grêmio sobe na Série B ou o Grêmio permanece na Série B. E também tem a aposta: o Grêmio cai na Série A ou o Inter cai na Série A ou o Inter permanece na Série A. A odd pro Inter cair é 7 e a odd pro Grêmio subir é 1.3. Vai lá na KTO, joga, te diverte, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!